né? Mais uma aula aí, olha só, de novo, né? Ai, professora, revisão, que eu já sei que reclamam igual pobre na chuva. Cara, terceiro ano é isso. Quanto mais vocês revisarem, quanto mais fixação. Professora, eu não fiquei de proficiência, eu não vou assistir essa aula, porque é assim, né? Eu já conheço o discurso. Cara, para você, não faça isso. Tem que assistir, tem que participar, tem que fazer. Quanto mais melhor, cara. Não perca esta oportunidade. Lembra de que quantos jovens da sua idade, da sua série, estavam querendo uma aula como a sua. Não perca esta oportunidade, tá bom? Então vamos lá, gente. Cabelo igual de maluca, mas isso é normal. Mas vamos lá, né? Então, revisão para o teste de. Começo então, né, falando aí sobre o continente americano, belezinha? E vamos falar um pouquinho aí sobre, né, lembrando, melhor dizendo, que o continente americano, ele tem uma longa extensão longitudinal, tá? E que apresenta aí diferentes características climáticas e culturais, né? Então, uma rica biodiversidade também. Aí eu coloquei um mapa aí do continente americano, onde eu destaco os países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos, Canadá, claro que o Alasca faz parte da Saxônica, porque é território norte-americano, e do México para o sul, América Latina. Lembrando que aliás, nos referimos ao continente americano em América Anglo-Saxônica e América Latina, estamos fazendo aí uma classificação para designar como eles foram colonizados, né? Canadá e Estados Unidos pelos saxônicos, do México, né, para o sul, pelos países de língua de origem latina. Né? Temos também aí, né, na América Anglo-Saxônica, países mais desenvolvidos do continente americano, né? Tem como língua oficial o inglês, todo mundo sabe, né? Esses países. Deixa eu só chamar atenção para vocês. Quando eu falo, em anglo-saxônica, eu estou falando em Canadá e Estados Unidos. Quando eu falar em América do Norte, eu falo Canadá, Estados Unidos e México. Tá legal, gente? Não esquece esse detalhe, não. É tão bobo, mas faz parte. Então, os países, né, saxônicos possuem uma das maiores economias, lembrando isso aí, né, com a presença aí de um bloco econômico, que até 2018 era chamado de NAFTA, agora não é mais chamado de NAFTA, tá? São com as iniciais dos países que integram, que a inicial dos Estados Unidos, a inicial do México e a inicial do Canadá, tá? O S vai ser o M de México e o Canadá, o CAN. Legal, gente? Não pode esquecer desse detalhe. São consideradas aí duas grandes potências globais, que está em destaque, eu coloquei aqui para vocês, né? Que é o Canadá e os Estados Unidos, tá? Possuem uma economia desenvolvida, com a presença aí, no caso, de indústrias madeireiras, de petróleo, de gás, de energia, de automóveis, aeronáuticas, né? Bem, vamos falar um pouco, né, sobre a colonização aí dos Estados Unidos. Sabemos aí que foi realizada pelos ingleses, né? E dividiram aí em 13 colônias, literalmente, né? Tratava-se de 13 colônias fundadas por ingleses, a gente não pode esquecer isso, tá? Os espanhóis chegaram ao continente, né, americano em 1492 e no território dos atuais Estados Unidos foram os primeiros europeus a estabelecerem. Essas 13 colônias desenvolveram-se cada qual com suas características, uma vez que a colonização inglesa foi menos controladora do que a espanhola, né, e do que a portuguesa. No caso, com essa maior autonomia, foi possibilitado aí às 13 colônias, tá, gente? A promoção do seu desenvolvimento de forma como achavam melhor. Então, você tem aí, né, foram agrupadas, no caso da América Saxônica, em dois grupos, né? Aí vai depender das características, grupos de colônias do sul e colônias do norte. Né? Na colônia do norte, apresentava clima temperado, parecido com o que tinha, né? Com o que tem na Inglaterra, e por isso a agricultura não foi muito rentável naquela parte ali, né? A produção agrícola na parte da colônia do norte, né, era de policultura e era voltada justamente para atender o mercado interno, o consumo interno. O trabalho preponderante nessa região era de trabalho livre, né, e familiar. Outras atividades de destaque era a manufatura, a produção de navios,
pesca, o mercado triangular, importante aí dentro da parte do norte. Já a colônia do sul, gente, né? Já o sul, o clima e o solo permitiram aí a agricultura, totalmente diferente da Inglaterra, né? Essa agricultura fosse realizada em grande escala e voltada para exportação. Logo, os produtos de maior destaque foram o tabaco, o algodão, que foram produzidos em grandes propriedades, os famosos plantations, né? A gente não pode esquecer disso. A forma de trabalho preponderante foi a do trabalho escravo, realizado pelos países africanos. Ok? Bem, doutrina Monroe, ou Monroe, né, gente? Ela representa uma série de advertência, não só à Santa Aliança, como também à própria Grã-Bretanha, a gente não pode esquecer isso, né? Seu efeito imediato quanto à defesa dos novos estados americanos fosse puramente moral, né? Havia também os interesses econômicos, a capacidade política e militar dos Estados Unidos na época não ultrapassava a região do Caribe, então estava limitada. Né? A gente tem que ressaltar também que os Estados Unidos, nesta época, ainda estava longe de ser considerado aí uma potência regional, né? Então, de qualquer forma, a formulação aí desta doutrina ajudou a Grã-Bretanha a frustrar os planos europeus de recolonização da América, permitindo então que os Estados Unidos continuassem a dilatar as suas fronteiras na direção do oeste. Né? Essa expansão aí, todos devem estar lembrados, no continente americano, teve como pressuposto o Destino Manifesto, que marcou o início da política expansionista do país no continente. A gente não pode esquecer disso. Bem, pulamos um pouquinho aí para a parte física, né? As correntes marítimas que no módulo 14, que no módulo 20 da apostila 4, nós já vamos começar a trabalhar aí, já na próxima aula, da próxima semana, nós já vamos falar sobre essa questão aí, tá? Então, vou ser bem breve, vou destacar aqui a corrente de Humboldt, tá? Ou também a corrente do Peru, né? Que é uma corrente fria, que acaba, como o próprio nome já diz, corrente do Peru, acaba contribuindo para uma atividade econômica do Peru, a atividade pesqueira, tá, gente? É uma corrente fria. Essa corrente fria, pelo litoral que ela passa, ocasiona pouquíssimas precipitações, né? Então, nós temos aí essa corrente. E não vou detalhar as demais, porque senão eu vou botar o caderno 4. Tá legal, gente? Só te dei uma chamada aí, porque é a corrente da América do Sul. Da corrente aqui da América do Norte que se destaca, né? Nós temos a corrente do Golfo, que tem sua origem aqui no Golfo do México, mas que chega até a Europa, onde vai atenuar o inverno europeu. Belezinha, belezão? Gente, adoro esse conteúdo. Deixa para a apostila 4. Partiu! Bem, continente africano. Lembrando aí, viu como é que eu falei? Continente africano, eu não falei país africano, né, gente? A África é lembrando, eu disse na videoaula, né, que é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial, né? É o berço da humanidade, né? Existem indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos, tá? Porque são encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria, tá? E aí possibilita o estudo da evolução humana, tá, gente? Então, na porção norte do continente, que é a mais antiga do mundo, na qual estabeleceu os povos egípcios, tá? Ele foi colonizado por povos europeus, lembrando disso, continente, como espanhóis, portugueses e franceses, né? Lembrando também da atrocidade que muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo, né? Para trabalharem como escravos. A África, ela foi dividida ao longo da sua colonização segundo os interesses de seus colonizadores, né? Que estavam nem aí, ignoraram a realidade, a identidade dos povos, né? Onde agruparam tribos com disparidades culturais. E somente após a Segunda Guerra Mundial é que as colônias africanas iniciaram o processo de independência, muito tardio, né, gente? Bastante tardio. E o continente ainda, infelizmente, vive diversos conflitos territoriais, né, e religiosos. Bem, vou destacar aqui para vocês, né, as características climáticas, né? Mostro aí para vocês os climas.
do continente africano. Aí eu tenho aqui, né, o desértico, tá, gente? Né? Essa região aqui semiárida, que é uma região de transição, né? É justamente essa região aí que ainda você encontra esse trecho aqui, gente, da área semiárida e do deserto, dificulta, né, o processo migracional de quem está na parte da África subsaariana, porque atravessar isso aqui é fácil não, cara, é mole não, tá? Então, é um dos trechos aí mais difíceis, né? Nós temos também, lembrando isso aqui, ó, do temperado. Eu adoro chamar a atenção do temperado, porque os alunos têm hábitos de achar que o clima temperado só está próximo ao clima ao mar Mediterrâneo, né? Então, não, tá, gente? Você encontra a presença aqui, ó, do clima temperado, ó, foca bem, tá, gente? E é igual o clima mediterrâneo. Eu tenho aqui, eu tenho não, né? O continente africano tem aqui, e aqui também o Mediterrâneo, ó, bem na África do Sul. Ok, gente? Não pode esquecer disso. Falando em África do Sul, por favor, não esqueça, gente, né, que foi aí um dos países com várias políticas ditatoriais e que o apartheid foi uma política racial justamente imposta, né, pela minoria branca da população e que onde só os brancos tinham o direito do voto, né? Não podemos esquecer aí da questão do apartheid e a África do Sul é a mais conhecida, ok, gente? Nessa questão aí da região do apartheid. Mostra a vocês aí as características climáticas, façam, né, uma comparação, ó, do tipo de vegetação com o clima, por favor, aliás, do tipo do clima com a vegetação, façam esse paralelo para o vídeo, faz essa análise, isso é importantíssimo, por favor. Eu vou depois, agora no caderno 4, eu vou focar de novo isso aqui para vocês, vou revisar, tá? Então não percam, por favor. Bem, Oriente Médio, galera, né? Vamos lá. Também chamado aí, né, de Médio Oriente, é uma região do globo que abrange alguns países da Ásia, não podemos esquecer, e também da África, aquela parte setentrional, tá? Está localizada entre os mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Arábico e Vermelho, tá? A economia do Oriente Médio, gente, no caso, é um importante centro econômico do mundo. Um dos maiores motivos são as reservas de petróleo existentes, além de pedras preciosas, não podemos esquecer. A Arábia Saudita, por favor, e o Irã, a gente não pode esquecer disso, né? São os dois países que possuem as maiores reservas de petróleo do mundo. Além deles, né, também são exportadores de petróleo o Iraque, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, o Emirados Árabes Unidos, enfim, gente, é uma área extremamente rica nesse petróleo, nesse ouro negro, né? Aproximadamente 60% das reservas mundiais desse minério estão localizados neste continente. Oh, beleza, tá? Essas reservas acabam propiciando muito lucros e grande parte da população que vive no Oriente Médio é pobre. Então, existe uma grande desigualdade social aí, tá? Então, essa distribuição de renda é péssima. Outro setor também que tem um desenvolvimento na região é o setor agropecuário, não podemos esquecer disso, tá? E também algumas plantações são desenvolvidas nas áreas de solos mais férteis. E o turismo, que a gente não pode esquecer, né, gente? O turismo também aí. E temos a cidade de Meca, que na Arábia Saudita apresenta um turismo religioso para os muçulmanos, tá? Muito expressivo todos os anos. E também temos Jerusalém, que no caso seria para os cristãos, ok? Os principais conflitos aí que podemos encontrar, infelizmente. Sabemos que durante muitos séculos, né, ainda existem muitos conflitos, né, naquela região. Ocorre tanto o contato entre três continentes, então isso é um dos locais, né, que acabam tendo a presença aí de muitos conflitos. Eu quero ressaltar para vocês que a maior parte deles está relacionada também com a questão religiosa, com a intolerância, na verdade, né? Salientar também que grande parte dos conflitos envolve questões territoriais, tá? As condições climáticas também, né, com que ela seja dependente da exportação de água e de outros produtos, e a questão da água potável, que falei com vocês já na aula passada. O conflito mais destacado entre árabes e judeus, que foi intensificado na modernidade, após a Primeira Guerra Mundial.
Foi somente após a Segunda Guerra que a ONU decide, então, criar um Estado para cada um deles, diante dessa proposta, que é a Palestina, que foi dividida em duas partes, uma judia e outra árabe, né? Pouco tempo depois, em 1948, os judeus criaram o Estado de Israel e os árabes declararam guerra, aí que lascou tudo, né? Todavia, os palestinos foram derrotados e, consequentemente, o território dos judeus cresceram ainda mais, e aí, né, gerando mais, sem dúvida, né, esse ainda tem sido um dos maiores motivos e duradouros dos conflitos aí, tá? Também dou destaque para a faixa de Gaza, que é o local disputado entre palestinos e israelenses. Um outro também aí que eu dou atenção a vocês é dos sunitas e dos xiitas. Ambos são muçulmanos e apresentam diferenças políticas e religiosas, tá? Isso contribui aí para a tensão em diversos países do Oriente Médio, dando destaque para o Irã e para a Arábia Saudita. Continua ainda sendo alvo de muitas guerras, né? Nós tivemos aí, hoje nós temos em destaque a guerra da Síria, e o mais interessante foi citado quando os presidentes, né, de todos os países, esta semana agora que está transcorrendo, que é a semana de 21 a 25, vocês devem ter assistido nos telejornais os discursos das autoridades de todos os países na ONU, e que a Rússia, né, fez até um discurso aí contraditório, dizendo que queria a paz, mas que, na verdade, ela, né, apoia aí um governo, não, né, vários governos ditatoriais. Como não estamos falando da Rússia, não vou esticar aí, mas fiquem atentos a esses noticiários, gente, por favor, tá? Então, a grosso modo, eles foram desenvolvidos por diversos interesses políticos, né, dando destaque aí quem? Rússia e Estados Unidos, né, e ainda por interesses econômicos, tá? Então a região aí possui um elevado potencial econômico. Eu estou aguardando vocês lá na nossa live com os exercíciozinhos e para a gente bater bastante papo, tá? Vamos fazer uma aula diferente, bem gostosa e com ânimo, tá, gente? Beijos!